falar. Demos início semana passada, né, nesse estudo online, e essa semana nós estaremos dando sequência, porém começando um novo assunto. E o assunto de hoje é justificação. Semana passada falamos a respeito do primeiro Adão, do segundo Adão, da vitória de Jesus Cristo, naquilo que Adão foi derrotado, naquilo que Adão foi confrontado, não suportou. Jesus Cristo veio e Jesus Cristo nos justificou de todo mal e de todo pecado. Agora, justamente por entrar nessa questão de Jesus, ele estar na condição de alguém que justifica, justamente por esse assunto, por esse motivo, aliás, eu separei o tema, separei o assunto justificação, para nós podermos dar uma espécie de uma sequência, né? E então nós vamos poder então estar melhor instruídos a respeito de tudo isso aí. Primeiro, eu gostaria de deixar bem claro o que significa justificação. E o que seria justificação? Justificação, porque primeiro, para falar sobre um assunto, é interessante nós sabermos, na verdade, o que significa esse assunto. Então, quando nós falamos a respeito, por exemplo, de doutrina da justificação, doutrina, nós sabemos que significa, está relacionado a ensinamento e instrução, né? E quando nós falamos em justificação, lembra-se logo de alguém que é justificado. Mas vamos ver um pouco mais a profundo, né? Vamos nos aprofundar um pouco mais a respeito de doutrina e a respeito do que é justificação, para então nós podermos entrar nesse assunto. Então, relembrando, e cada vez que nós usamos a expressão justificação, não é isso? Eu deixei aqui o sinônimo de justificação. Um dos sinônimos, esses 5 sentidos da palavra, da expressão justificação, está ligado a preceito, né? Ou preceito, lei, cânon, regra, fundamento, norma, princípio, quando se fala em doutrina. Está ligado também à ideologia, que nós lembramos logo de uma tese, de uma ideia, de um pensamento, não é isso? De opinião, de um sistema e de um conceito, e de uma convicção, não é isso? E está ligado também à disciplina, à doutrina, que são ensinamentos disciplinares, matérias, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas no caso. E está ligado também à erudição, que é a ciência, o saber, a sabedoria e a instrução. E doutrina cristã, não é isso? É a pregação, a crença, o mandamento, a religião, o dogma, o credo, aquilo que nós cremos, onde nós depositamos a nossa confiança. Isso está ligado à doutrina, à expressão, à palavra doutrina em si. E quando nós falamos a respeito de justificação, alguns sinônimos que eu deixei para esclarecer sobre o que nós estamos falando. Justificação, usando também 3 sentidos dessa palavra, justificação é justificativa de uma causa, não é isso? Ou uma reabilitação, absolvição, está ligado a isso. E também justificação está ligada a motivo, a desculpa, ou seja, desculpa no sentido de retirar a culpa, não é isso? Razão, esclarecimento, explicação, causa e pretexto. Agora, entrando na palavra justificação, no assunto, no tema justificação, o interessante é que quando nós falamos, eu gostaria de esclarecer algumas coisas dessa questão, porque quando se fala a respeito de alguém justificado, não é isso? Logo se imagina em alguém, principalmente as pessoas que elas não conhecem a Deus, não tiveram experiência com Deus, ou algumas pessoas que elas se achegam a Deus, elas têm dificuldade um pouco de entender sobre esse assunto. Como é que alguém pode, de um pecador, ser alguém visto como uma menina dos olhos de Deus, como alguém sendo justificado pelo próprio Deus? Nós vamos esclarecer algumas coisas relacionadas a isso. Então, mas vamos lá. Então, justificação é o ato que Deus... lembrando que hoje nós estamos praticamente na introdução do assunto, tá bom? Então, justificação é o ato, aquele ato que Deus, no instantâneo, ele liberou para o homem, liberou para o povo, né? Liberou para todo aquele que estava ligado à descendência ali de Adão. Então, porque muitos imaginam que a justificação ela começou ali, ela veio através de Jesus Cristo, mas na verdade já havia sido profetizado, né, lá no Jardim do Éden. Daqui a pouco estaremos lendo a respeito dessa referência também.
Então, justificação é o ato de Deus ter liberto, não é isso? De Deus ter tirado o homem de uma prisão, não é? É um ato judicial, né? E pelo qual, devido ao mérito do sangue de Jesus Cristo, o preço pago dessa fiança por essa justificação, vamos chamar assim, foi o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Não é isso? Então, todo pecador arrependido ou todo crente é livrado dessa pena, dessa penalidade da lei, né? Toda alma que pecar, essa morrerá. Então, toda pessoa que entrega a sua vida para Jesus, que vive essa prática com Deus, essa vida com o Senhor, essa vida nova em Cristo Jesus, ele é livre, ele é livrado de tudo isso através da fiança, através do sangue de Jesus Cristo, que limpa, que lava, purifica a pessoa para que ela possa ser, então, aceita por Deus. É o favor de Deus ao povo, né? E é considerado também como possuindo a justiça imputada de Jesus Cristo. Isso é interessante, muito curioso. Então, quando nós olhamos para a justificação, o que nós imaginamos? A justiça de Deus foi imputada ao povo através de Jesus Cristo, foi implantada no povo através de Jesus Cristo. Então, isso é muito forte, isso é muito interessante, porque é como, por exemplo, nós recebermos a justiça de Deus em nós por causa de Jesus. Olha só que interessante. Então, quando a Bíblia chama as pessoas, ou os seus filhos, ou aqueles que o servem de justo, nós recebemos isso, herdamos isso de Jesus. Há um cântico que nós louvamos ao Senhor, que diz que tudo que Jesus conquistou na cruz é um direito nosso, é nossa herança. Então, a justiça do Senhor foi imputada a nós, foi plantada e foi implantada em todo aquele que recebe Jesus, também recebe a justiça de Deus, recebe a amizade de Deus. Não é isso? Através de Jesus recebemos o ministério da reconciliação, isso nos alcançou e por isso nós somos livres. E isso é maravilhoso e isso justamente o homem não entende, né? Então, em virtude de tudo de que recebe a doação como filhos, ou seja, por causa de tudo isso nós recebemos a adoção, aliás, né? O espírito de adoção, como diz lá na carta aos Romanos, de filhos, ou seja, entregamos a vida para Jesus e a partir disso recebemos o Espírito Santo na nossa vida, então passamos a ser filhos como que adotivos através do Espírito Santo. A Bíblia nos diz que recebemos o Espírito de adoção, então Deus nos adotou como filhos, nós não éramos, passamos a ser. 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 fala sobre isso, nós somos a geração eleita. Eleito é aquele que não é e passa a ser por algum modo ou devido a alguma causa. Então, passamos a ser filhos através de Jesus Cristo e pelo Espírito Santo que recebemos e também fomos, como quem diz assim, aceitos por Deus. Então, o presente de Deus que nós temos hoje é o Espírito Santo, a graça de Deus, o favor de Deus. Isso que nos faz sentir algo que Deus sente também, nós sentimos através do Espírito Santo. Recebemos essa ligação, temos o mesmo sentimento. De Jesus nunca diria, o Senhor nunca diria através da sua palavra que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, se o Espírito Santo não estivesse em nós. Nunca ninguém poderia sentir nada da parte de Deus se não fosse através do Espírito Santo. Como recebemos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, então podemos sentir algo da parte de Deus em nós, através desse mesmo Espírito. Amém? Então, porque o homem de si mesmo, ele não tem condição alguma de fazer alguma coisa. O homem de si mesmo, ele não tem condição alguma de se justificar ou de se desculpar diante de Deus, de maneira nenhuma. A situação do homem em si é aquela que aconteceu no Jardim do Éden. O homem pecou e ele se escondeu diante de Deus por uma causa. Você percebe que o homem nem tentou se justificar, né? Aliás, algumas desculpas simplesmente, mas nada ele pôde fazer. Quando Deus chamou o homem, chamou Adão diante de si, o que aconteceu? Ele simplesmente algumas desculpas, mas nada justificativo, nada pôde justificar ele. Por quê? O homem não pode justificar-se a si mesmo de maneira nenhuma, mas sempre um ser superior precisa fazer isso. Olha só que interessante. Porque ele não pode se justificar, mas só alguém maior que ele e alguém sem culpa poderia justificá-lo. Ou seja, pois um culpado não pode justificar o outro, não é isso? Então, assim como o culpado ele não pode justificar um outro, vamos dizer assim, assim também
um cego também não pode guiar o outro, como diz lá o livro de Salmos, diz isso, não é? Então, o homem não poderia justificar-se a si mesmo, pela culpa que havia nele. Alguém puro, alguém santo poderia entrar nesse processo de justificação. E eu estou me lembrando daquilo que está registrado no Evangelho de João, no capítulo 15. No Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 5, está escrito assim: Jesus está aqui falando com os judeus, Jesus está aqui tratando com eles, né? Jesus diz assim: olha, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está em mim, ou quem está unido a mim, não é isso? Ele diz assim, esse dá muito fruto. E ele continua dizendo, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim vocês não podem dar fruto, não é isso? Sem mim vocês não podem produzir nada. E sem mim, olhando aqui também para o processo de justificação, sem mim, é como que se ele dissesse assim, vocês não podem justificar-se a si mesmos. É como se Jesus estivesse dizendo isso. Então é algo assim muito interessante, querido. Porque até então, Jesus, ele assume a posição, não é isso? Diante do homem ali, ele se coloca como um protetor, como um justificador, e ele deixa muito claro, né? Sem essa proteção que há em mim, vocês não podem fazer nada, vocês estão totalmente desprotegidos. Nós estávamos comentando, já vamos dar sequência, estávamos comentando algo relacionado a isso por esses dias, a respeito de o fato de muitas pessoas imaginarem, não é? O Senhor, ele nos prende através da palavra, não é? Que o Senhor, ele nos deixa enclausulado ali, o Senhor nos deixa aprisionados. Muitos dizem que a palavra é uma prisão, né? E algo assim bem interessante, que nós comentamos com alguns irmãos a respeito disso, alguns irmãos que talvez assistiram, alguns irmãos que participaram do culto, ouviram essa expressão. Então, a palavra de Deus, Jesus aqui também está, de certa forma, se expressando quase que da mesma maneira. É como se Jesus tivesse dito assim, a palavra, ela protege, não é isso? Então, é como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, a partir do momento que vocês estão em mim, vocês estão na palavra, vocês recebem a proteção de Deus, vocês recebem a justificação de Deus. E é como se ele dissesse assim, sem mim, vocês não estão guardados nem protegidos, vocês estão simplesmente expostos, vocês estão simplesmente desprotegidos. E olha só que interessante, olha só que curioso, né? Então o Senhor nos dá a palavra, a partir do momento que nós nos colocamos debaixo, né, da obediência da palavra de Deus, nós somos protegidos, somos justificados por Ele, somos aceitos por Deus, recebemos uma liberdade que o Espírito Santo nos dá, não é isso? Como diz lá na carta aos Coríntios, onde há o Espírito Santo de Deus, aí a liberdade. Mas enfim, a partir do momento que nos moldamos à palavra, nós recebemos uma série de benefícios de Deus e da parte do Senhor para as nossas vidas, e isso é maravilhoso, isso é muito gratificante. Então, voltando aqui, ou seja, nós somos pequenos demais, não é isso? Pela tamanha culpa que nós temos, devido à grandiosidade dos nossos pecados, somos pequenos demais, por termos partido para um lado que não é de Deus, termos ouvido conselhos daqueles que não são, né? Daqueles que não eram de Deus, e assumimos essa culpa sobre nós, sobre os nossos ombros, não é isso? E isso ficou grande demais, se tornou grande demais. O próprio Pedro, quando numa conversa com Jesus falando a respeito de salvação, bem depois daquela conversa que Jesus teve com o jovem rico lá no Evangelho de Lucas, Pedro disse assim, Senhor, mas quem é que pode ser salvo então? Né? E quando Jesus usou a expressão, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, né? Por uma agulha ali, do que um rico entrar no reino dos céus. É claro, ele não fala, não simplesmente se tratando de riqueza, mas onde é que estava o coração do sujeito, né? Jesus falou, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. O tesouro daquele homem, o coração daquele homem estava nas suas riquezas, então aquele era o tesouro dele. Mas enfim,
isso seria impossível ao homem, como Jesus disse a Pedro, né? Impossível ao homem, mas ele disse assim: aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Sem mim nada podeis fazer. Palavra de Deus, proteção para as nossas vidas. Só para fortificar isso, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 64, também no versículo de número 6, está escrito assim. Olha, por exemplo, se o homem, por exemplo, tentar se justificar diante de Deus um dia, a palavra do Senhor nos deixa bem claro o nível que é a justiça do homem. Está escrito assim, Isaías capítulo 64, no verso de número 6. Se você quiser, você pode acompanhar na tua casa, você pode abrir a tua Bíblia, ou de repente você pode pegar uma caneta e um papel, fazer algumas anotações, depois então você pode acompanhar todos os versículos, todas as passagens na Bíblia. Lembrando que todo comentário que eu fizer, todo o versículo que eu ler da Bíblia, eu vou estar passando para você referência, tá bom? Para você acompanhar um pouco mais de perto. Então, em Isaías capítulo 64, verso 6, está escrito assim: mas todos nós somos como imundo. Olha o que compara a Bíblia ao homem. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como um trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebata. Olha, isso é muito forte. Não é isso? Nós somos comparados ao imundo quando olhamos para a nossa própria justiça. Lembrando, vamos ler também sobre esse assunto daqui a instantes, que em Efésios diz que nós não somos justificados pelas obras, de maneira nenhuma. Obra nenhuma justifica homem algum. Como diz o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, poderíamos entregar nosso corpo para ser queimado. Se não tivermos amor, né, nada disso aproveitaria. E quando se fala em amor, ligamos também com o Evangelho de João, que diz assim, que aquele que me ama segue meus mandamentos. Então, se não houver, de certa forma, né, uma obediência ali à palavra do Senhor, uma submissão à palavra do Senhor, enfim, nós somos comparados justamente a isso, como alguém que simplesmente por interesse procura se justificar, desprezando até mesmo aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário, né? Então, mas Deus, na sua infinita bondade, Deus, na sua infinita benignidade, na sua infinita longanimidade, não é isso? Assim como o homem pecou, Deus já preparou um escape, não é isso? E alguém ali preparado, né? Alguém ali capacitado, Deus levantou, não é isso? Alguém capacitado que poderia justificar o homem, porque alguém que errou não poderia fazer nada para justificar o seu erro. E isso é ruim demais. Quando se erra, não tem como justificar aquilo, não tem como reparar, e o pecado do homem foi algo irreparável. Deus então já de imediato levantou alguém, já profetizou, o próprio Deus profetizando, e podemos ver essa profecia lá no Antigo Testamento, aliás, lá no livro de Gênesis, né? Alguém para justificar o homem, que ali ele estava falando de Jesus Cristo. Daqui a pouco vamos ler sobre isso. Mas olha só, então precisávamos de alguém preparado, alguém capacitado, alguém ali habilitado para isso. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1, está escrito assim, vou ler para você em duas versões. Duas versões, vou ressaltar algumas coisas que destacou um pouco mais, né? Para mim, diante dos meus olhos. 1 João capítulo 2, versículo 1, está escrito assim, meus filhinhos, escrevo isso a vocês, eu estou lendo na tradução da linguagem de hoje. Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se porventura alguém pecar, temos Jesus Cristo, olha só que interessante, temos Jesus Cristo que fez o que é correto. Ele nos defende diante do Pai, ou seja, fez o que é correto. Significa que todos, liga naquela palavra que diz na carta aos Romanos, todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Distantes estavam, como que perdidos. Jesus falou que é como que ovelhas sem pastor. Não é isso? Cada um para o seu lado, todos os homens errantes. Um para cada lado, cada um procurando seu próprio destino, mas com certeza não iria encontrar nada de bom pela frente. Mas agora eu vou ler essa mesma passagem de João, de 1 João capítulo 2, versículo 1, vou ler na tradução revista e corrigida, Almeida. Está escrito assim, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis.
E se alguém pecar, se porventura alguém pecar, olha o que ele diz assim: temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Temos o quê? Alguém desabilitado? Não, um advogado. Advogado, o que ele é? Alguém habilitado para entrar no tribunal, não é isso? Para justificar o seu cliente. Então, quem é o cliente nessa questão? Somos nós, que entregamos a nossa causa para o advogado Jesus Cristo, confessamos nossos pecados para Ele, fizemos, olha Senhor, fizemos isso, fizemos aquilo e tantas coisas fizemos errado, Senhor, mas nós queremos que o Senhor advogue a nossa causa, entregamos nossa vida para o Senhor. E o que Jesus faz, como um bom advogado, e que nunca perdeu causa nenhuma, Ele, e nunca vai perder com certeza, porque quando se fala advogado e se lê advogado, a palavra advogado é com letra maiúscula, né? Se referindo ao Jesus advogado, o Deus advogado, alguém que é superior, alguém que é soberano, e Ele é aquele que advoga, né? E advoga diante de Deus, diante do Pai, declarando que a culpa, ela existe sim, porém Ele assumiu essa culpa lá na cruz do Calvário, e Ele apaga as nossas culpas com o sangue dele que foi derramado lá por cada um de nós. É maravilhoso, né? Quando começamos a estudar, quando começamos a comentar, quando começamos a falar um pouco a respeito desse plano da salvação, desse plano da redenção, não é isso? Desse plano da justificação de Jesus para nós, sabendo que Deus, ele tem um plano para todas as coisas. Quando Ele nos justificou, né? E quando Ele estabeleceu esse plano de justificação para cada um de nós, já tinha um propósito. Porque Deus, ele não falha, a palavra não falha, a palavra é verdadeira. Então, quando Deus estabeleceu esse plano da justificação, muitas coisas aconteceriam para que isso acontecesse, para que esse plano viesse a acontecer, para que viesse a ocorrer, não é isso? Então, por exemplo, na nossa vida, por exemplo, quando entregamos nossa vida para Jesus, muita coisa aconteceu para que a palavra de Deus, essa palavra maravilhosa que nos mudou, nos moldou e nos transformou, para que ela chegasse até nós, para que fôssemos justificados. Muita coisa o Senhor permitiu que acontecesse. E eu louvo a Deus por isso. Muitas coisas boas, sim, claro, mas muitas coisas também que não boas, e muitas vezes afunilaram o nosso caminho e nos conduziu a Cristo, e então passamos a entender esse plano da justificação, não é isso? Porque nem todas as pessoas que se achegam realmente a Jesus e se colocam debaixo desse plano da justificação, nem todas as pessoas elas vêm, nem todas as pessoas elas chegam de bem, né? Não tenho nada para fazer, vou na igreja, vou entregar minha vida para Jesus. Claro que não. A maioria, ou grande parte das pessoas, ou quase todas as pessoas, quando elas se achegam e elas se submetem, elas se colocam debaixo desse plano da justificação, para que ela seja justificada um dia, normalmente elas chegam cheias de culpas, elas chegam cheias de peso, e justifica aquilo que Jesus diz, lá em Mateus capítulo 11, aliás, versículo 28. Venham a mim, vocês que estão cansados e oprimidos, eu vou aliviar vocês. Ou seja, vocês que estão cheios de culpas, vocês que têm peso sobre vocês, eu vou justificar vocês. É como se ele estivesse dizendo isso, né? E trouxe algo manso, algo que nós poderíamos obedecer, para que nós pudéssemos ser aceitos por Deus. Então esse plano da justificação foi algo projetado também no coração de Deus. Deus projetou, Deus planejou, Deus liberou, né, esse plano para cada um de nós. Então diz lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, se você quiser ler, se fica à vontade, você pode procurar na sua Bíblia. Se você quiser anotar simplesmente, você pode também fazer anotação, depois você acompanha. Mas está escrito assim, Gênesis 3, capítulo 15. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigos uma da outra. Assim também serão inimigas a sua descendência, né? E a descendência dela. Olha só, a descendência da mulher, esta esmagará a sua cabeça e você o calcanhar da descendência dela. Ou seja, ferir o calcanhar, o pecado, na verdade, ele se espalhou por toda a humanidade. Algo que fazia com que o homem andasse manco, andasse gemendo até mesmo, com dificuldades por causa do pecado, não é isso? Mas um dia, não é isso? Ele foi sarado através de Jesus Cristo. Um ferimento, ele tem cura. Um ferimento, ele pode ser sarado, né? Mas olha só o que Deus disse, né, através, liberando essa palavra por causa da serpente. Ele disse assim, e a descendência da mulher esmagará a cabeça da serpente, esmagará a sua cabeça. Ou seja,
Olha só que interessante. E cabeça, sabemos que a autoridade esmagará, vai achatar, vai diminuir, vai colocar no lugar. Ou seja, vai, vamos dizer assim, como que tirar a autoridade, na verdade? Não exatamente a expressão tirar, mas achatar, diminuir, não é isso? Mas olha só que interessante. O que Jesus ele nos deu lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, lá no finalzinho do Evangelho de Mateus, o que ele fez? Ele diz que nos deu poder, nos deu autoridade. Ele disse, me dá todo o poder nos céus e da terra, no finalzinho dos evangelhos, mas ele diz também que nos deu autoridade sobre demônios, lá no Evangelho de Marcos, não é isso? No finalzinho, Marcos capítulo 16, a partir do versículo 16 ali, nos deu poder, nos deu autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões. Ele está ligando a isso, ou seja, tirarmos a autoridade. O que é tirar a autoridade? Satanás tem o poder dele, tem a autoridade dele, sim. Porém, quando ele chega diante de nós, nós falamos em nome de Jesus, o que acontece? A autoridade dele é achatada, é diminuída, porque ele tem que se submeter à palavra e ao nome de Jesus, ou seja, esmagará a cabeça da serpente, ou seja, vai tirar a autoridade dela para aquele que está no nome de Jesus, para aquele que obedece à palavra do Senhor, para aquele que confia no nome de Jesus, profetiza e declara sobre enfermidades, sobre o mal, sobre espíritos malignos, e ele tem que se submeter a isso, porque Deus é que diz que ele teria que se submeter a isso, e a palavra de Deus ela sempre se cumpre, seja no céu, seja na terra, seja no inferno, a palavra de Deus ela sempre se cumpre, ela não volta vazia, né? Então, voltando para cá, quando nós somos justificados, quando que é isso, né? Quando que nós passamos a ser justificados, né? E algo assim que muitas pessoas elas têm dificuldade para entender. Quando entregamos vida para Jesus e dizemos, declaramos, somos justificados. As pessoas falam assim, mas como é que pode, né? A pessoa tem pecado, como é que ela pode ser justificada, né? E nós não estamos falando que nós deixamos de viver uma vida, de errar na vida de maneira nenhuma. Deus nem espera isso de nós, porque Deus sabe e conhece a nossa fragilidade. Deus sempre espera que nós nos acheguemos a Ele, porém, estar sem culpa, creio que vemos tantos homens de Deus, tremendamente usados por Deus, apóstolo Paulo, Pedro, João, e tantos homens assim, com culpa sobre si, não deixaram de errar, porém, eles sabiam qual era a fonte do perdão. Alguém chamado segundo o coração de Deus, e um homem chamado Davi, pecou, falhou, mas ele sabia alcançar o coração de Deus. Olhamos para a vida de Abraão, por exemplo, um homem chamado amigo de Deus, e Deus fez questão de dizer lá no livro de Gênesis, antes de destruir Sodoma e Gomorra, Deus disse assim, eu não farei nada sem comunicar com meu amigo Abraão. Olha só que interessante. Porém, Abraão, vemos vários erros, várias falhas, pecados de Abraão. Ou seja, mas ele sabia temer a Deus, sabia tocar o coração de Deus. Ele era alguém que obedecia a palavra de Deus e alcançou o favor de Deus. Lá naquele tempo alcançou a graça, vamos dizer assim, de Deus sobre a sua vida e sobre os seus descendentes, né? Nós somos benditos em Abraão. Olha só que interessante, né? E então, quando nós dissemos que nós somos justificados, né, nós não estamos falando, né, que não temos pecado, mas tínhamos uma culpa sobre nós, mas alguém assumiu essa culpa em nosso lugar. É simplesmente isso que nós estamos falando, não é isso? Então, eu gostaria de comentar um pouco também sobre o autor da salvação, autor da justificação, aliás. Lembrando que hoje estamos comentando simplesmente sobre parte desse assunto, né? Primeiro dia, primeiro estudo, primeira parte do estudo, mas semana que vem estaremos nos aprofundando um pouco mais nessa questão. Então Deus ele é o autor da justificação. Então quando alguém diz, não, você tem culpa e você não pode ser perdoado, é como se alguém estivesse dizendo para mim, para você, Deus não pode te perdoar, Deus não pode te justificar, e a pessoa estivesse achatando a Deus, diminuindo o poder de Deus a ponto de os nossos pecados serem maiores do que a graça, a misericórdia e o amor de Deus. Então o homem ele não tem como ver a sua justificação, ou seja, o homem nada tem a ver com aquilo que foi feito, né, para ele, porque o homem, veja só, quando o homem pecou, o que ele fez? Ele se escondeu. Assim via o homem, né? Imaginando que estivesse longe do pecado, longe do erro, né? Então, não tem nada a ver com aquilo que é o homem, a justificação. É algo que veio do céu para a terra. Então, é algo que está ligado à obra de Deus em favor das nossas vidas, ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário
por cada um de nós. Nisso está ligada a justificação. Ou seja, salvo para receber, né, a Jesus através da fé, que o Espírito Santo nos habilita a exercer essa fé. Então, essa fé em Cristo Jesus, somente através do Espírito Santo que nós recebemos quando fazemos essa entrega, nós podemos ter e crer realmente. Então, pessoas que muitas vezes têm dificuldade de acreditar, de crer, se são salvas ou não, é porque às vezes aquela intimidade com o Espírito Santo ainda falta, e ela tem essa insegurança, talvez não se lançou realmente nos braços de Jesus e acaba ouvindo acusações do inimigo e crê mais nas acusações do inimigo do que realmente no plano da redenção, desse plano da justificação, melhor dizendo, através de Jesus Cristo, através do seu sangue derramado lá na cruz do Calvário. Então, ou seja, o Espírito Santo, né, em nós nos dá essa habilidade, essa capacidade de crer. Nós não temos nem capacidade de crer se o Espírito Santo não nos der. Nós passamos a duvidar, nós passamos a desanimar, nós recuamos quando não temos essa habilidade dada pelo Espírito Santo. Então, voltando naquilo que Jesus disse lá em João capítulo 15, sem o Senhor nós nada podemos fazer, não temos nem capacidade de crer, de continuar crendo no Senhor, se não for pelo Senhor, se não for através dessa obra maravilhosa do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Então a Escritura declara que é Deus quem justifica. E eu quero encerrar essa fala, essa pequena introdução do dia de hoje, daquilo que está escrito em Romanos capítulo 8, no versículo 33. Aliás, a partir do versículo 33. Lembrando que ou você anota, ou você pode, de repente, acompanhar diretamente na sua Bíblia, ou se você preferir estar assistindo mais vezes, você pode, esse estudo vai ficar registrado tanto no Facebook quanto também no YouTube. No YouTube vai estar esse estudo lá, você pode procurar, você vai encontrar, está escrito assim lá para você encontrar com facilidade. Pastor Paulo Farias, Estudo Bíblico, Doutrina da Justificação, parte 1. Tá bom? Você vai encontrar, a partir de amanhã você vai encontrar no YouTube, mas no Facebook vai ficar registrado lá também. Você pode assistir e compartilhar para quantas pessoas você desejar, e isso vai ser muito bom também. Então a Escritura declara assim, que é Deus que justifica. Romanos capítulo 8, verso 33. Olha só, isso é muito forte. Isso é para mostrar para Satanás que nós não temos culpa sobre nós, porque um dia alguém assumiu essa culpa lá na cruz do Calvário, então nós estamos escondidos em Cristo Jesus. Como diz Romanos capítulo 8, também no versículo 1, que não há condenação para nós. Não há condenação por quê? Porque um dia fomos justificados, fomos participantes desse plano da justificação aí. Mas olha só, diz assim, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Não é isso? Eleitos está falando a respeito de nós, os gentios, aqueles que não eram e passaram a ser. Então, quem é que vai se levantar com acusação contra nós? Porque não há do que acusar, porque Jesus levou a culpa sobre si. É como se nós estivéssemos mortos por pecado. Então, se vê algum morto receber acusação sobre si, morreu, cometeu tantos crimes, mas agora ele morreu. Então pega o morto, o defunto, pega o cadáver e põe lá no réu, no trono lá do réu, na cadeira do réu, e condena ele, põe ele na cadeira elétrica, põe ele na cadeira. Não, morreu. Por mais que tenha feito, não tem como assumir culpa. Assim também nós somos vistos como mortos por pecado, para que a culpa não esteja sobre nós, mortos por pecado, passando a viver uma vida em Cristo Jesus e sendo absolvidos por tudo isso, pela justiça de Deus. Mas olha só, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica, ou seja, essa obra é de Deus, é Deus quem justifica. Quem os condenará? Se alguém te condena pela vida que você levou um dia, você viveu um dia, mesmo hoje você estando em Cristo Jesus, se alguém te condena, lê essa passagem para a pessoa. Tenho certeza que o Espírito Santo vai abrir a mente, os olhos dela, e a palavra de Deus também vai entrar no coração dela. Assim nós oramos em nome de Jesus. Então, quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitará dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ou seja, Cristo fez tudo isso, ainda diz assim, olha, esse povo aqui
eu cuido deles, por esse povo aqui eu intercedo por eles, eu rogo por eles, eu estou na frente dessa causa. Fizeram, eu paguei o preço por eles, eu estou na frente dessa causa. Olha só o que Jesus faz, ele se coloca na linha de frente do combate por cada um de nós, né, nos justificando. Isso é maravilhoso. É a obra que o homem não entende. Essa obra o homem não entende, a não ser que a pessoa realmente ele venha se compadecer, o Espírito Santo venha fazer uma obra realmente na vida dessa pessoa. Caso contrário, a pessoa natural ela não entende esse plano aí. Mas olha só, continua dizendo a palavra do Senhor, também intercede por nós. Olha só, versículo 35 do capítulo 8 de Romanos: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, né? Ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Quem é que vai nos separar? Nada disso pode nos separar do amor de Cristo, de maneira nenhuma. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Ou seja, as vitórias que nós temos e o Senhor nos dá é por aquele que nos amou através do Senhor Jesus Cristo. Por isso nós somos mais que vencedores. É interessante que quando se fala em vencedor, não se fala simplesmente vencedor, mas diz mais que vencedor. Vitória constante na vida daquele que espera em Cristo Jesus. E continua dizendo: somos mais que vencedores. E continua dizendo assim, olha só, versículo 38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, e nem as potestades, nem o presente, e nem o porvir, nem o futuro, nem a altura, nem profundidade, nem outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, negativo, negativo, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ou seja, Jesus fez a obra, Deus fez a obra, e o Espírito Santo está fazendo essa obra na vida daquele que crê, está querendo justificar pessoas para que elas possam ser habilitadas para entrar no reino dos céus. E essa obra maravilhosa, ela acontece a partir do momento que a pessoa ela abre o coração para Jesus. Então fica aqui, já vou estar compartilhando com os amados que estão assistindo. De repente tem algum comentário a fazer, mas deixa eu dizer algo para você antes disso. Você que de repente está assistindo, está participando, e você ainda não entregou a vida para Jesus, você não conhece essa obra maravilhosa, você não conhece o amor de Deus, não é participante do amor de Deus. Eu quero dizer para você, a vida da pessoa, a vida do ser humano, ela passa a fazer sentido a partir do momento que ela recebe a Cristo. Ela passa a se sentir amada, ela passa a se sentir importante, ela passa a se sentir integrante do reino dos céus. Ela passa a não se sentir como uma órfã, mas ela passa a se sentir filha de Deus, porque o Espírito Santo ele convence essa pessoa a ser filha de Deus. Então fica o meu convite para você. Você entrega a tua vida para Jesus, confia nele, assim como diz o livro de Salmos, e tudo ele fará. Essa obra ele também vai fazer na tua vida. Ele não faz acepção de pessoas, fez a nossa vida, mas está disposto a fazer essa obra na vida daquele que crê. E se você crê, você pode tomar essa atitude de entregar a sua vida para Jesus e passar a adorar ao Senhor, somente a Ele, tá bom? E aí fica aberto, né? Semana que vem, próxima semana, nós estaremos dando sequência a esse assunto aí sobre a justificação. Mas os irmãos quiserem fazer algum comentário, que quiserem também estar de repente fazendo alguma pergunta, quiser estar acrescentando algo, você pode estar acrescentando também nessa hora, no nome de Jesus, tá bom? E só lembrando que essa obra da justificação, daqui a pouco daqui a algumas terças-feiras nós estaremos comentando um pouco mais a fundo, né? Porque é algo assim que é muito profundo, irmãos, e ela entra em várias questões. Nós passamos a juntar a Bíblia, né? E passamos a entender porque qual é o propósito de Deus deixar uma palavra dita ao homem. Qual o propósito? O homem errou lá atrás no Jardim do Éden. Então
na Bíblia toda, o homem, Deus, aliás, ele busca justificar o homem de alguma forma. Na Bíblia toda. E a Bíblia toda aponta para Jesus. A Bíblia toda, desde Gênesis, a Bíblia começa a apontar, as Escrituras começam a apontar para Jesus. Então, o justificador, o autor de tudo isso é Deus. O que dá habilidade é o Espírito Santo. Mas o justificador, aquele que justifica, a Bíblia toda aponta para ele. Então, se nós fôssemos pôr um centro na Bíblia, o centro da Bíblia é tal. Nós chamaríamos o centro da Bíblia de João capítulo 3, versículo 16, que é ali onde se resume todas as coisas. Não é isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ali a justificação está acontecendo também, através de Jesus Cristo, porque ali fala através de Jesus Cristo, né? Através do sacrifício dele, fala a respeito de salvação, ele fala a respeito de justificação, fala a respeito de uma aceitação, de Deus aceitando o homem ali através desse sacrifício maravilhoso. Então, João 3,16, nós poderíamos pregar, falar sobre esse assunto, sobre esse versículo o ano inteiro, porque ele é uma ramificação, ele se destrincha para a Bíblia toda, ele faz conexão com a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, João 3,16. Então é praticamente o centro da Bíblia, João capítulo 3, versículo 16, onde Deus ele materializa o amor dele através de Jesus, mostrando, né, que ele ama sim todas as pessoas, e aquele que crê, ele está disposto a justificar de todo pecado, independente da culpa. Ele não dá tamanho para a culpa, não dá tamanho para o pecado, mas independente da culpa, independente do erro, independente daquilo que a pessoa fez um dia, o Senhor ele está disposto a justificar, né, o homem, e porque o homem na verdade não pode fazer nada por si só, mas ele espera simplesmente que o homem se achegue a ele e abra o coração diante dele. Interessante que algumas pessoas, irmãos, gastar esses minutos para esse comentário, é interessante que algumas pessoas, quando elas se achegam ali diante de Deus, elas ficam constrangidas em orar a Deus por um assunto ou outro. Eu não vou pedir perdão para Deus, porque Deus vai se envergonhar de mim. Eu tenho até vergonha do meu pecado, daquilo que eu fiz, eu tenho até vergonha. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Quando nós pecávamos de uma maneira desordenada, Deus ele estava com os olhos voltados para nós também. Então ele conhece todas as coisas. Todos os nossos erros Deus conhece, ele nos enxerga por dentro e por fora. Então, se esconder algo de quem já conhece todas as coisas, nem tem condição, porque já conhece. Agora, só deixar uma coisa assim bem clara, algo assim muito claro. Deus ele perdoa pecados confessados, aí ele pode justificar. Pastor, mas Deus ele não perdoa todos os nossos pecados? Bom, Jesus ele dá algumas dicas para nós. Por exemplo, quando temos algo contra o nosso irmão, Jesus disse assim, que quando eu tenho algo contra o meu irmão, eu preciso primeiro acertar as contas com o meu irmão, depois apresentar-me diante de Deus, aí ele passa a me aceitar. Mas quando nós falamos a respeito desse assunto, irmãos, Deus ele só perdoa pecado confessado. Um advogado, por exemplo, eu tenho tantas culpas, olha, me defenda no tribunal, eu tenho tantas culpas. Me responda uma coisa, quais são as culpas que esse advogado vai justificar ao cliente dele? Com as culpas que foram apresentadas para ele. E isso é justo, claro que é justo. Mas como é que eu posso advogar uma causa, por exemplo, de alguém que não expôs essa causa? Então isso não é de conhecimento. Então só aquilo que é levado ao conhecimento de Deus, embora ele conheça todas as coisas, mas ele precisa que nós venhamos a expor. Então, assim como os nossos pecados foram expostos um dia. Então, a partir do momento que a nossa culpa é apresentada diante do Senhor, o Senhor Jesus ele passa a ser o nosso justificador por aquilo que nós apresentamos a Ele um dia. Então, eu me sinto vergonha. Não, nós temos nossos cantos de oração, nossos lugares de estarmos buscando a Deus, nosso lugar secreto, vamos dizer assim, né, de nós orarmos, nossa intimidade. Sempre, cada pessoa tem seu cantinho de intimidade com Deus, onde ela sempre se encosta ali, ela busca a presença do Pai. Ali na intimidade com o Pai, você pode pedir perdão a Deus. Eu tenho certeza que um pedido de perdão com o coração quebrantado e contrito,
Claro, o espírito contrito, claro, o Senhor de maneira nenhuma vai desprezar. Lembrando que para ser justificado, eu preciso estar arrependido. Se eu estou arrependido, significa que eu não vou mais voltar àquela prática. Se eu voltar àquela prática, é porque eu não estou arrependido. Eu preciso me fortalecer para que o arrependimento venha e o temor de Deus venha tomar conta do meu coração. Então, é algo assim muito sério, né? Mas todo pecado pode ser perdoado a partir de um arrependimento, então ele pode ser justificado diante de Deus e nunca mais nós poderemos ser condenados pelo Senhor, condenados, aliás, pelo nosso inimigo, condenados, aliás, pelas pessoas que muitas vezes apontam o dedo para nós porque não conhecem a Deus e não conhecem o plano da redenção, tá bom? Mas eu gostaria de agradecer agora vários irmãos, né, que estão participando diretamente ali conosco. Dar um abraço para a Kátia, que está nos assistindo, participando também conosco, também nossa irmã Maria, também dar um abraço para a Carol também, que está participando conosco, assistindo. Se você está aí, agora você pode mandar seu joinha, porque agora eu posso estar acompanhando, né? Agora eu estou com mais atenção, né? O foco voltado para você aqui. Mas lembrando que toda terça-feira, 8 horas da noite, estaremos aqui, tá bom? Em um estudo bíblico da parte de Deus, onde você pode participar diretamente na tua casa ou de repente convidar alguém para estar na tua casa juntamente com você, para juntos nós participarmos, para juntos nós podermos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Se você tem algum comentário, ainda há algum tempo, ainda há alguns minutos, você pode fazer seu comentário. Eu vou estar lendo agora. Você pode estar, de repente, fazendo alguma pergunta, algo que é dúvida para você, e eu vou estar, na medida do possível, respondendo para você, tá bom? E, de repente, você esteja assistindo um outro dia, e você põe lá alguma pergunta, ou, de repente, amanhã eu vou estar revendo os irmãos que fizeram algum comentário lá, e vou estar procurando responder todas as questões ali também, podendo, em agradecimento, né? Estar visualizando tudo aquilo que os irmãos colocaram, tá bom? Tudo aquilo que os irmãos puseram, tá bom? Então não temos, parece mais nada, né? Por hoje, nenhum comentário por hoje. Eu agradeço a Deus pela vida de cada irmão que se dispôs, pela vida de cada irmão que abriu mão do seu tempo, do seu afazer, para estar de certa forma acompanhando esse trabalho, que está apenas no início, né? Estaremos preparando futuramente esse cenário, lembrando que nós estamos em fase de teste, né? Fase experimental, mas estaremos preparando uma espécie de um estúdio aqui para que esse trabalho possa ser feito de uma maneira mais bem feita, vamos dizer assim, né? Por enquanto estamos em fase de teste, então você está vendo um cenário aqui no fundo, né? Que possivelmente vai mudar, mas por enquanto é o que estamos utilizando. Mas muitas coisas vão mudar. A partir do momento que adotarmos isso realmente como algo definitivo, nós estaremos melhorando e fazendo uma obra diferente aqui também. Tem a obra do Espírito Santo que ele faz na vida daquele que crê, mas nós também estaremos fazendo uma obra aqui, algo para que possa ser visto da melhor maneira possível, para que possa estar agradável também, tanto aos olhos como também aos ouvidos daqueles que estão nos acompanhando. Tá bom, querido? E temos também a vida da Jéssica. Jéssica, Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus, que o Senhor possa continuar abençoando você mais e mais, tá bom? Estamos também orando pela irmã Maria Antônia, né? Estamos em oração em favor dela, que o Senhor possa estar guardando a vida dela, né? Sarando